Agora nós vamos para a nossa aula de geografia, certo? Vocês vão abrir o livro na página 2, onde vai trazer as riquezas brasileiras do nosso Brasil. Então, é isso que nós vamos ver. Nós vamos ver as riquezas naturais do nosso Brasil, tá? Nós vamos ver também o relevo, vamos ver a altitude. O relevo, que nós já estudamos na série do terceiro ano, né? No ano passado, nós vimos que o relevo ele traz formas adquiridas pela costa terrestre, tá? Por exemplo, as montanhas, os planaltos, as planícies, as depressões, e isso nós iremos estudar ao longo do bimestre, tá? E a altitude, o que é a altitude? A altitude ela é uma distância vertical, vertical, né? Que a tia sempre lembra que o vertical é assim, medida entre um ponto, que geralmente é o nível médio do mar, tá? Vocês vão ver alguns exemplos aqui nessas imagens que nós iremos ver agora. Por exemplo, nós estamos vendo aí a Chapada Diamantina, que é no estado da Bahia, e logo abaixo nós estamos vendo a praia da cidade de São Paulo, tá? Nós vamos também ver aqui, ó, essa outra imagem, que é o pico, né, que é na Serra, e também o Pantanal. Então, nós estamos vendo essas imagens e a Serra da Mantiqueira e a Chapada Diamantina, elas são planaltos, tá? As praias são as depressões e o Pantanal são as planícies. Mas relembrando que nós iremos estudar todas elas. O relevo do Brasil, o relevo e a altitude. Quando voltou para casa, depois de uma longa viagem pelo Brasil, Marina levou as fotos que tirou para a escola e mostrou aos colegas. Todos ficaram muito impressionados, pois não conheciam aqueles lugares. Eles apresentavam tantas formas diferentes. A professora Elaine também viu as fotos e decidiu ampliá-las para que todos pudessem observá-las em detalhes e ensinar os alunos sobre o relevo brasileiro. Você já ouviu falar em relevo? O que você sabe sobre o relevo do Brasil? A superfície do nosso planeta tem diferentes formas. Podemos observar isso ao fazer uma viagem e até mesmo no caminho de casa para a escola. Se prestar atenção, você vai notar que existem locais mais bem elevados do que outros. Também vai perceber que alguns terrenos são mais planos, tá? E outros mais ondulados. Quando ele fala em plano, ó, assim, e ondulado quando se faz isso. Para que os alunos da Escola Mundo Mágico pudessem entender melhor essa questão, a professora Elaine teve uma ideia. Pediu a todos que desenhassem o trajeto de casa até a escola, representando as subidas e descidas que existem no caminho. Veja o desenho elaborado por Urbano. Então, ele fez aí, né, esse desenho. Número 2. Agora é sua vez. Elabore um desenho representando o caminho da sua casa até a escola. Não se esqueça de representar as áreas planas, as subidas e as descidas, tá? Faça um desenho bem legal. 3. Compartilhe seu desenho com os colegas. Observe as formas que aparecem no desenho deles e compare-as com as que aparecem no seu. São semelhantes, ou seja, estão representados lugares planos, com descidas e também subidas? A professora esclareceu que as diferentes formas que observaram constituem o que chamamos de relevo. Trata-se, portanto, de um conjunto de formas da superfície terrestre, as quais podem apresentar maiores ou menores altitudes. Para que todos pudessem entender melhor o significado de altitude, a professora entregou-lhes um desenho que representa o relevo de um lugar e pediu que o colocassem no caderno. Veja. Aí ela mostra aí, né, o desenho, a altura, ó, com a altitude e o nível do mar. Observe a imagem com atenção, procure explicar com base nela para o colega que se senta ao seu lado o que é altitude. Então, como nós não estamos na escola, estamos em casa, vocês irão fazer com o responsável e na nossa aula nós corrigimos, ok? Página 6. A partir de onde começamos a medir a altitude? E a altura? Troque ideias com os colegas e reformulem uma resposta coletiva. É o que nós iremos fazer na nossa aula. Professora, altitude e altura não são a mesma coisa? Não, Emília, precisamos tomar cuidado,
pois essas palavras têm significados diferentes. Depois de observar a imagem, os alunos entenderam que a distância vertical entre o nível do mar e outro ponto da Terra é chamada de altitude. Por outro lado, a distância vertical entre a base de um determinado relevo e a sua extremidade superior é o que chamamos de altura. Observe a seguir o mapa que a professora Elaine mostrou aos alunos. Por meio dele é possível observar a grande variedade de altitude em nosso país. Então, ele trouxe o mapa, certo? Que é o mapa altitudes. E logo em seguida, na página seguinte, ele trouxe as perguntas relacionadas ao mapa. As altitudes do Brasil estão representadas com cores. Observando o mapa, responda a letra A. Qual é a cor que representa as áreas da menor altitude? E a cor que representa as áreas de maior altitude? Letra C. A unidade federativa em que você mora tem o predomínio de qual altitude? Letra D. De acordo com sua resposta anterior, essa altitude é maior ou menor que 200 metros? E letra E, em que regiões brasileiras há uma maior presença de áreas de altitude em torno de 100 metros? Estamos encerrando por aqui com a nossa disciplina de Geografia. Fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana e até segunda.